Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Espero que esteja bem, que vocês estejam conseguindo lidar com toda essa situação, essa loucura que está todo mundo vivendo, as mesmas angústias que vocês estão vivendo, né? Eu também estou, nós profissionais de educação também estamos, podem ter certeza, né? Então a gente vai tentar se ajudar um pouquinho aí. Eu enviei um roteiro de estudo para vocês, falando sobre o cordel. Quem assistiu às aulas do Centro de Mídias já está por dentro do assunto. Então, além das aulas do Centro de Mídias, eu deixei também mais uma videoaula do YouTube, tá? Para vocês assistirem e para esclarecer um pouco melhor o que é essa literatura. Lembra que eu já falei para vocês que literatura é tudo aquilo que é produzido por um povo, né? Por uma sociedade. Música, livro, filme, novela, poemas, se a gente for ver hoje os memes, né? Tudo que se é colocado no YouTube, na internet, né? Os blogs pessoais, tudo isso é uma literatura, né? E o cordel, ele também é um tipo de literatura, só que ele é um tipo de literatura que para nós aqui de São Paulo, aqui da região do Sudeste, não seja tão normal, né? Ele é uma literatura muito específica e que conta muita história lá do Nordeste, né? Tanto que ele se iniciou na Bahia, aqui no Brasil, e da Bahia ele se expandiu aí para todo o Nordeste. Mas é uma literatura brasileira, tá? Então ele pertence a nós, é uma literatura nossa, né? Ele diz muito aí sobre a vida do sertanejo, né? A vida do sertão. Então, as temáticas são muito próximas ao que o Nordeste passa, por exemplo, a seca, né? A gente tem problemas de falta de água aqui, tem, mas nada comparado à seca que o Nordeste passa. Né? Então, onde os gados morrem, o chão chega a ser rachado de tão seco que é. Então, tudo isso é retratado nessa literatura, mas não só isso, né? A literatura ela tem aí o intuito de entreter, né? Um pouco também. Então, a literatura de cordel, ela vem trazer um pouquinho aí. Quem viu o roteiro, tá? Viu que eu coloquei. Gente, peguei do caderno do aluno, tá? Para quem não tem o caderno, eu peguei algumas questões do caderno do aluno, coloquei no roteiro e mais algumas outras, coloquei também o conteúdo lá do caderno do aluno, já tá tudo compilado aí no roteiro, tá? Então a gente vê que a literatura do cordel, ele é uma literatura em versos, ou seja, é um poema, tá? Não é uma literatura feita em prosa, né? Não é dividido em parágrafos e períodos, mas é dividido em versos e estrofes. E está muito aí ligada com a rima, com a metrificação, está muito ligada aí com a beleza, com o estilo, tá? Então ela é totalmente poética, essa literatura. Por que cordel? Por que esse nome cordel? Os cordelistas, né, que são chamados as pessoas que fazem os cordéis, como que eles faziam para expor a sua obra, tá? Isso tinha o intuito de vender. Então eles expunham, e aí tem alguns desenhos aí também no roteiro de estudos, tinha um varal, tá? Um varal feito de corda, onde esses cordéis eram pendurados. São livretos, pequenos livrinhos, né, como se fosse uma folha de sulfite aí, a metade dela e dobrada. Então são pequenos livrinhos. Hoje lá no Nordeste não é tão falado cordel, né? Muitos falam em folhetos, tá? Em livretos, mas ainda é muito consumida lá no Nordeste esse tipo de literatura, tá? Então não é uma literatura antiga, passada, né? Igual a gente estuda aí. A gente estudou o romantismo, estudou o realismo, não. É uma literatura moderna, uma literatura presente hoje ainda, tá? A partir dessa literatura, originaram-se algumas outras coisas. Por exemplo, o repente, né? Quem conhece repente? Quem conhece caju e castanha? Que faz os repentes com ritmo, acompanhado aí de outros instrumentos. Alguns outros tipos de batalhas também, né? Os cordéis tinham muito disso. São dois autores, eles faziam batalhas de versos. Hoje existe a batalha de rap, né? É uma cultura popular. Por isso que eu sempre digo, por exemplo, o funk, ele é uma cultura popular. Então, só para vocês entenderem do que tipos de cultura a gente está falando. É uma cultura do povo, tá? É uma cultura para que todos entendam.
muitos que escreviam os cordéis não eram nem alfabetizados, não eram nem letrados. Então, eles cantavam os cordéis, né? Como que eles iam escrever? Então, eles cantavam, tá? Eles declamavam as suas poesias. É uma literatura por povo, para que todos possam entender. Então, tem um videozinho aí também que tá tocando uma música de cordel e passa, né, como que é feito o cordel, vários tipos de cordéis, é para vocês também acessarem aí o link, tá? Para que vocês possam se interagir. Nesse primeiro roteiro, a gente não vai falar tudo sobre o cordel. Depois a gente vai falar um pouquinho aí da capa, como que é feito e tudo mais. Mas a gente vai dar a introdução, a gente vai ver o que é o cordel, os temas, né? Quais são os temas retratados, por exemplo. Muitos temas religiosos, né? Muitos temas próximos aí do Nordeste, que é a seca. Existe muito a ironia, o humor, né? O humor está muito presente nesse tipo de literatura. O que mais que a gente pode falar aí do cordel? O cordel também, ele marca, né? Ele é muito representado pelo desenho, que a gente vai ver que é uma estilogravura. Então, a capa dele, vocês vão ver que é um desenho, e esse desenho sempre tem a ver com o tema que vai ser tratado no cordel, tá? Então, tem cordéis curtinhos, cordéis mais longos. Então, a gente vai ver aí, ó, no roteiro de vocês têm um cordel chamado Uma Viagem ao Céu. Então, vocês têm o texto dele e vocês têm aí a capa desse cordel, tá? Então, vocês vão analisar esse texto. Antes, vocês têm um textinho aí sobre literatura de cordel, explicando isso que eu já falei para vocês. E vocês têm algumas perguntinhas, né? Então, após a leitura dos textos, desenvolvam as questões a seguir. Então, vocês têm da A até a G, né? Vocês vão responder essas questões. Depois, observe a capa do cordel. E aí, a pergunta vai ser em cima da capa, né? O que a imagem sugere? O que você acha que essa imagem, né, está sugerindo, está querendo interpretar? Né? Descreva com elementos da ilustração da capa e justifique a escolha do título. Por quê que ele colocou essa capa e esse título, Viagem ao Céu? Será que tem alguma coisa a ver? Tá? Isso é uma opinião de vocês. O que vocês conseguem enxergar disso, ok? Depois vocês têm aí, né, que o cordel usa muito a linguagem coloquial, usa humor, né, aquela coisa sarcástica, né? Os temas, fala muito do folclore brasileiro, religião, os temas profanos. O que é profano? Tudo aquilo que não é da religião, tá? Tudo aquilo que não é da igreja. Então, não sendo da religião, é profano. Então, faz muito essa brincadeira entre o religioso e o profano. Temas políticos, alguns episódios históricos, a realidade, né? E principalmente aí não falta a rima, não falta o ritmo, né? E não falta a métrica. O que é a métrica? É o tamanho dos versos, né? Normalmente os versos sempre têm aí os mesmos tamanhos. Aí vocês vão ler aí esse texto, vão ler esse cordel, né? Quantas estrofes estão presentes? Estrofe, lembram-se, tá? Que é o conjunto de versos. Cada linha de um poema chamamos de verso. E o conjunto desse verso nós chamamos de estrofe, tá? Qual é o tema? Se existe ironia ou não, e onde a gente pode encontrar ironia, tá? E aí eu deixei um trabalhinho aqui para vocês. Eu deixei alguns nomes de algum cordelista, vocês podem até ir além dessa lista, tá? Mas você vai escolher um cordelista, tá? Um autor, você vai falar um pouquinho da biografia dele e vai fazer uma pesquisa, tá? Então, tem alguns itens a ser seguidos. Vai escolher um deles, escrever a biografia, escolher um dos poemas, copiar esse poema aí no seu caderno e justificar o porquê que você escolheu esse poema, tá? O que você consegue interpretar desse poema? Você leu esse poema, tá, legal. O que eu entendi desse poema? Tá? Vocês vão ver que o cordel é uma literatura muito gostosa, né? É uma literatura bem bacana de ser lida, é uma literatura que ela nos encanta, ela nos leva para dentro. Eu vou ler uma aqui para vocês, tá? Chama As Purezas de João Grilo. Chama assim, ó. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou, não me arranhe, não jogue neste animal que talvez você não ganhe.
Na noite que João nasceu, houve um eclipse da lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite, correu um lobisomem da rua. Porém, João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Né? Quem que é João Grilo? Quem que a gente, né? O que a gente pode interpretar dele, desse trechinho que a gente leu? Então, a literatura de cordel ela tem esse intuito, né? De contar histórias, de entreter, de diversão e, principalmente, né? De seguir um ritmo, tá? Aí na leitura, depois ele vem aí cantado, mas sempre seguindo esse ritmo, sempre seguindo essa rima. Mas mais para frente a gente vai trabalhar aí com a produção de cordel também, tá bom? Então eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Não deixe de assistir as aulas do Centro de Mídias e as videoaulas que eu deixei lá no roteiro para vocês, tá bom? Façam no caderno, tirem foto e envie no e-mail, certo? Até mais, pessoal!